Glória a Deus. Meus queridos, boa noite. Paz seja convosco, amém? Deus preparou algo a mais para nós, porque Ele sempre acrescenta, amém? Então abra comigo a palavra lá no livro de Gênesis, primeiro livro aí do Antigo Testamento, capítulo de número 22. Gênesis 22, o verso de número 14. Amém? Diz assim: E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Amém? Fecha os olhos, coloca a mão no teu coração e diga agora a liberdade que você dá para essa palavra produzir os seus efeitos de acordo com a vontade de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento nós decidimos dar toda a liberdade para que o teu Espírito que aqui está, que é o autor, o revelador da tua palavra, na construção dessa revelação, nos dando todo entendimento e compreensão, possa a tua palavra entrar e produzir tudo que nela está proposto para as nossas vidas de acordo com a tua vontade. Eu também me entrego a ti, Senhor, para que mediante esta mesma liberdade, teu Espírito Santo me tome, e não seja eu a falar, mas sim Ele falando e ministrando através de mim, e que assim seja. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o vosso lugar. Meus amados, nós estamos então dando andamento a essa série de mensagens, agora então intitulada Os Nomes de Deus, aonde em cada uma dessas revelações, de acordo com a denominação que é dada a Deus, nós estamos conhecendo os atributos do seu caráter, da sua pessoa, como um Deus único, como um Deus verdadeiro. E diante dessa construção, hoje nós então temos a revelação de mais um atributo de Deus, através de uma nova designação dada a Ele, nesse momento onde lemos este fato neste versículo, o qual quando diz ali, o Senhor proverá, Ele então ali está se manifestando como Jeová Jirê, o Deus de provisão, o Deus que assiste, o Deus que traz recursos, o Deus que supre, o Deus que não permite nada nos faltar, mas nos proporciona que tenhamos ausência de necessidade mediante o poder provedor que está manifesto através dessa verdade de Deus manifesta, por esta designação, Jeová Jiré. Este foi o primeiro momento em que Deus assim foi revelado, como provedor, aqui no livro de Gênesis, através de uma experiência pessoal de Abraão, com esta manifestação de Deus. Um evento bem conhecido. A história nos relata que Abraão, aquele que a gente conhece como o pai da fé, como amigo de Deus, sendo ele também o detentor da promessa de ser pai de multidões, pai de nações, mas enfrentando a dificuldade de uma esposa estéril, e do tempo decorrido, diante dessa situação que fez parte da vida dele até aos 99 anos. Pensa, com 75 anos de idade, Deus faz o chamado e diz a Abraão: sai do meio da tua parentela, sai da tua terra, vai para o lugar onde eu vou te mostrar,
porque de ti farei pai de muitas nações. E ele sai da sua terra, sai do meio da sua parentela, levando consigo sua esposa Saraí, estéril. Estéril. E diz que ele viveu sobre essa promessa, aguardando o cumprimento dessa promessa, até os 99 anos. Porque Isaac nasceu quando ele completou 100. E nesse momento aqui, em que Isaac já era jovem, Deus então, tendo Abraão, esse filho como o filho da promessa, Deus diz a ele: Abraão, toma o teu filho, vai até as terras de Moriá, sobe num daqueles montes, e ali sacrifica o teu filho a mim. É uma loucura. É uma loucura. Mas sabe o que é mais relevante diante dessa loucura? Porque quando Deus falou isso para Abraão, ele não entrou em desespero. Quando Deus falou isso para Abraão, ele não ficou murmurando. Quando Deus falou isso para Abraão, ele não ficou magoadinho, tristinho, enraivecido. Ele não ficou de mal com Deus. Ele não ficou questionando. Diz que cedo pela manhã, depois de ter recebido essa ordem de Deus, ele prontamente se levantou, acordou seu filho, chamou com ele 2 dos seus servos, pegou lenha, pegou fogo, pegou o cutelo e partiu em direção a Moriá. Ele fez exatamente o que Deus disse. Mas existem algumas coisas que nós precisamos entender na construção dessa manifestação de Deus. Porque, irmãos, Deus é quem Ele é. Independente de quem nós somos, Deus continua sendo Deus. Independente do que pensamos, Deus continua sendo Deus. Ele é Deus. Ele não perde essa essência, essa verdade. Ele é quem Ele é. Mas existem coisas em Deus que se manifestam de acordo com atitudes que tomamos. Nós geramos uma ação em Deus de acordo com aquilo que decidimos vivenciar mediante as revelações que Ele mesmo traz ao nosso coração. Porque quando Deus revela alguma coisa na nossa palavra, na sua palavra, nós somos desafiados. E aí eu posso fazer ou posso não fazer. Mas eu fazendo ou eu não fazendo, Deus é Deus. Ele continua sendo quem Ele é. Agora, se eu faço de acordo com a vontade dEle, eu experimento a sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu movimento a estrutura do caráter de Deus de uma maneira em que Ele se revela a mim de acordo com a necessidade manifesta. Porque Ele é Deus provedor. E diz que Ele, mediante a sua riqueza em glória, por Cristo Jesus, tem poder de suprir qualquer das nossas necessidades. Porque Ele é aquele que é dono de todas as coisas. E Ele entrega a quem bem lhe apraz. Mediante essa reação gerada nele por uma ação de fé promovida por mim e por você. Se você abrir comigo ali, abra ali Hebreus 11. Você vai entender qual foi a ação de Abraão em cima
dessa revelação de Deus para a vida dele, de entregar uma oferta, não uma oferta qualquer, mas o seu próprio filho, em adoração a Deus. Diz ali em Hebreus 11, nos versos 17 e 18. Isso daqui é uma revelação do posicionamento, da atitude, da decisão de Abraão diante da ordem que ele recebeu. Diz ali: pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Olha só esse último versículo. Sendo-lhe dito: em Isaque serás chamado a tua descendência. Era a promessa dele. Era a promessa mediante a aliança que Deus firmou com ele. Isaque simbolizava o penhor da aliança que Deus estabeleceu com ele, Abraão. E aí, esse símbolo da aliança, esse penhor da aliança chamado Isaque, Deus requereu de volta. Olha a situação, mas diz que mesmo sobre essa circunstância, Abraão considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Irmãos, dá para imaginar o que estava no coração de Abraão? Firmeza, confiança, credibilidade, obediência e submissão. Tu quer meu filho? Amém. Isaque, acorda aí, veste a tua roupa, os servos, vem aqui, vá lá, pega a lenha, pega cutelo, pega fogo, porque eu tenho que oferecer um sacrifício que Deus me pediu. Pronto, essa foi a disposição de Abraão. Não teve murmuração, não teve questionamento, não teve mimimi, não teve coitadinho, não teve vitimar, de ficar se vitimando, não teve nada disso. É sim, Senhor, ele disse. Por quê? Porque no coração dele, ele tinha confiança, ele tinha credibilidade, que o Deus que estava requerendo dele a mais alta oferta, era suficientemente poderoso para até das cinzas lhe devolver o seu filho. E nós, irmãos, quando Deus desafia a nossa disponibilidade do dar, como ficamos? Qual é a nossa reação? O que está no nosso coração? O que decidimos? Sabe que nós nos restringimos a usufruir dos benefícios de Deus por causa do apego. Como assim, pastor? Apego. Essa palavra apego expressa uma atitude que é constituída por emoção. O apego é vinculado a um sentimento, a uma emoção. Por quê? Porque apego é uma ligação afetuosa, está vinculado à afeição, estima, mas apego também é dedicação constante e excessiva a algo. E me disse, o ser humano tem na lista de apego dele algo que ultrapasse o primeiro da lista, chamado dinheiro.
Tem. Sabe, irmãos, eu vou abrir um parênteses aqui, porque é interessante. A Bíblia, Deus define o inimigo das nossas almas com o nome de Satanás, como diabo. Essa é a designação do inimigo nosso e de Deus, desde Gênesis a Apocalipse. É Satanás, o diabo, a serpente. Nós sabemos que está falando de Satanás. Mas existe uma outra designação para o mal. É a única vez que Deus cita o nome de um demônio. Não existe nenhuma citação bíblica com nome de demônio algum, a não ser este. Você vê na Bíblia escrito aqui Pombagira, Exu Caveira, Zé Pilintra. Tem? Não tem. Fala de Satanás, o diabo, a serpente, a antiga serpente, é tudo a mesma pessoa, é Satanás. Mas tem um que Jesus citou pelo nome. Por quê? Ele disse: Mamon é o Deus do dinheiro. Por que Jesus citou somente esse nome, designando a um demônio específico? Porque esse demônio tem destruído vidas, tem destruído lares, tem destruído casamentos. A minha esposa, a pastora Jaque, ela é mediadora judicial. Ela trabalha ali na comarca de Itajaí e ela faz as mediações que envolve também divórcio. Pasmem, irmãos, 70% de quem vai lá pedir divórcio é crente. E dos 70% que vai lá pedir divórcio, 60 e poucos por cento dos problemas se chama dinheiro. As pessoas estão se deixando destruir por causa de dinheiro. O dinheiro é problema, pastor? Não, dinheiro não é problema nenhum. A Bíblia só diz que Mamon opera no amor ao dinheiro. O problema não é o dinheiro, o problema é o sentimento que eu coloco no dinheiro. É o tal do apego, aonde eu tenho uma dedicação constante e excessiva a ele. Dinheiro. Olha para mim aqui, vou falar com os homens. Vou falar com os homens. Não precisa responder para mim, nem para a esposa, nem para a namorada, ou muito menos para a noiva, senão o bicho já vai pegar agora. Mas seja sincero com você mesmo. Eu vou falar com os homens, porque os homens são mais chegados nesse apego. Das 24 horas do dia, quantas horas você fica pensando em dinheiro e quantas horas você pensa na sua esposa? Será que a proporção é próxima? É pertinho? Ou tem uma distância enorme? Porque homem, irmãos, a primeira coisa que ele gosta de fazer quando chega no escritório é dar uma olhada na conta corrente, para ver se ela está gremista ou colorada. Se tiver colorada, a esposa já perdeu o altar nos pensamentos do seu marido, porque ele vai passar o dia inteiro pensando no dinheiro, o que fazer, como resolver, onde é que eu aperto, onde é que eu resolvo, onde é que eu economizo. Estou falando coisa do outro mundo. E o que tem de casal se separando por causa do dinheiro, porque aí o homem não tem sabedoria nenhuma.
não tem sabedoria nenhuma para lidar. Porque, irmãos, se você disser para uma mulher, para ela economizar, ela vai economizar comprando. Ela vai procurar tudo que é promoção para dizer que ela comprou 3 sapatos pelo preço de 1. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Por exemplo, a gente quando vai abastecer o carro, que o negócio está complicado, né, irmãos? Hoje eu fui abastecer o carro de manhã, já subiu de novo. Mas aí quando a gente vai abastecer o carro, como é que o homem pensa? Pega o aplicativo, abre o aplicativo, fica procurando qual é o posto mais barato da cidade, né? Mas, irmão, se você levar a esposa junto para abastecer o carro, você está ralado. Porque você vai economizar R$10 no tanque com o preço, mas ela vai pedir picolé, chiclete, balinha. Ai, amor, pega uma coisinha para mim ali no caixa. Estou falando coisa do outro mundo. A mulher não tem essa percepção que o homem rodou quilômetros para achar um posto de gasolina que tem 5 centavos de diferença no litro. Ela não vai se dar de conta. E experimenta não levar o picolé. Experimenta não dar o chiclete. Você está ferrado, cabeção. Mas e aí, pastor, o que eu faço? Meu querido, seja estratégico. Vá abastecer o carro sozinho. Mas aí tem homem, porque não tem tato, feeling, não tem jogo de cintura, não tem flexibilidade. Encostou o carro, foi abastecer, a mulher pediu alguma coisa. Tu tá louca? Tu não viu que eu rodei a cidade inteira para economizar? Aí eu chego aqui, quero botar gasolina. Pronto, já começou as brigas. Irmãos, isso começa pequenininho e chega um dia que estão lá na mediação judicial, um olhando para o outro e dizendo, eu não suporto mais. Estão entendendo, irmãos? Isso tem a ver com apego. E o dinheiro tem destruído a vida de muitas pessoas. Nós temos que ter consciência clara das coisas. Ah, agora vou liberar geral. Não, mas a gente tem que fazer as coisas com decência, com ordem. A gente tem que pedir sabedoria para Deus para administrar. E nessa administração, saber compartilhar as coisas. Porque tem homem que quer que a esposa adivinhe o que ele está pensando. Meu querido, abre a boca e fala. Tem mulher que nem sabe que o marido virou colorado. Mulher nem sabe que o marido virou casaca. E continua fazendo as coisas. Aí o marido no final do mês quer o pescoço dela, mas não disse nada. Não avisou. Não compartilhou. Não tem diálogo. Diz a palavra de Deus que Deus chegou para Abraão e disse para ele, me entrega o teu filho em oferta. Por que Deus pediu? Porque era o que ocupava o primeiro lugar no coração de Abraão. Na lista de prioridade, eu não sei onde é que estava Deus, mas com certeza não estava em primeiro lugar, porque senão Deus não teria pedido Isaac. Ô pastor, como é que o senhor pode dizer um negócio desse? Porque está escrito na Bíblia. Quando ele levou Isaac lá em cima e ele foi matar Isaac, Deus disse a Abraão, Abraão, não faça isso com o menino, eu só queria saber o que estava no teu coração, e agora eu sei. Então o que Deus queria tratar? O apego, OLX para nós, OLX, desapega. Irmãos, é impossível a gente agir para com Deus com liberalidade
e ele não se manifestar como Jeová Jiré? Impossível, porque ele é quem ele é quem ele diz que é, e ele sempre será quem ele é, e ele é Jeová Jiré na minha e na sua vida. Ele tem poder de prover. Tem uma declaração maravilhosa do salmista. Davi diz assim: antes eu era moço, agora sou velho, mas nunca vi a geração do justo mendigar o pão. Nunca vi. Deus cuida dos seus, não deixa nada faltar. Ele nos assiste sempre, mas Ele espera de mim e de você atitudes que gerem essa manifestação. Abraão conheceu Deus como Jeová Jiré no momento em que ia enfiar a faca no coração de Isaac. Ô pastor, que doideira! Pois é, foi até esse ponto, e ele ia fazer, porque no coração dele, ele creu que Deus era suficientemente poderoso para até das cinzas trazer o filho de volta. Nós lemos aqui a postura do coração de Abraão, está revelada na palavra. Ele considerou que Deus era poderoso para trazer de volta. E sabe, irmãos, diz ali no versículo que a gente leu, o versículo de abertura, que aquele lugar ficou conhecido como no monte do Senhor se proverá. Por quê? Porque no lugar de Isaac, Deus entregou um cordeiro. Quando Deus gritou para Abraão não matar Isaac, e Isaac foi livre daquela situação, Abraão olhou e tinha um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaac. Ele não deixou de fazer o sacrifício. Ele fez. E quando ele colocou o nome daquele lugar, o Senhor proverá, quando ele disse, olha, eu conheci Deus como Jeová Jiré, eu conheci Deus como provedor, aquele monte se tornou testemunho do que aconteceu ali. Essa designação do nome de Deus testemunha de como Deus agiu, de como Deus se manifestou, de como Deus se revelou, de como Deus se apresentou, e Ele continua sendo exatamente quem Ele é, e Deus quer se manifestar, se revelar, se apresentar para mim e para você, como Jeová Jiré, e Ele quer que nós venhamos a nos tornar testemunho dessa manifestação. Mas nós temos que desapegar. Não é gastar de qualquer maneira, mas é saber que a nossa confiança tem que estar depositada em Deus. A pessoa tem R$1.000 na conta e está angustiada, preocupado se vai ter que gastar aqueles 1.000 ou não vai. Aí, às vezes Deus dá a oportunidade da gente abençoar alguém, mas aí a gente não quer abençoar, porque não imagina, vai faltar. Crê em Deus ou não crê? Irmãos, teve muita gente que até postaram um monte de mensagem no Facebook, num dia que veio aqui aquele americano, o Mike Murdock. Alguém lembra do pastor Mike Murdock? Muito bem. Teve gente que detonou porque ele pediu oferta e ele mandou ver nas ofertas. Agora olha para mim aqui. Deus falou para mim e confirmou no coração da minha esposa que era para nós dar uma oferta alta, e Deus tinha dito o valor para mim e tinha confirmado o valor para minha esposa. Mas pensa na situação, era 5 dígitos. Certo?
Aí eu olhei para minha esposa e eu disse: amorzinho, Deus tocou no meu coração. Ela disse: já sei, o valor é tanto. Eu disse: é isso mesmo, manda ver. Eu e ela temos concordância. Irmãos, eu vim, trouxe o dinheiro e coloquei. Pastor, o senhor tinha? Não. O que o senhor fez? Eu dei um cheque. Pastor, o senhor deu um cheque sem fundo? Não. Não dei cheque sem fundo. Deus proverá. Essa foi a frase que eu depositei o cheque aqui. Deus proverá. Porque, irmãos, olha, se Deus pediu, Ele mesmo vai se prover. Não foi o que Abraão disse? Deus pediu, Ele mesmo vai se prover. Se você lê o texto, quando ele e Isaac com os 2 servos estavam caminhando e chegaram na região das montanhas de Moriá, Isaac olhou para o pai dele e disse assim: pai, nós estamos aqui com a lenha, nós estamos aqui com o cutelo, nós estamos aqui com o fogo, mas cadê o cordeiro? Abraão olhou para ele com toda a tranquilidade, sabendo que ia matar o filho, com toda a tranquilidade, e disse: meu filho, Deus proverá. Deus proverá. Sabe o que ele quis dizer com Deus proverá? Que Deus ia se prover a Ele mesmo. Pastor, o senhor deu um cheque crendo? Irmãos, quem é que falou comigo? Homens? Não. Deus falou no meu coração. E Ele confirmou tudinho no coração da minha esposa, sem eu ter falado com ela. Porque na hora que eu fui preencher o cheque, eu primeiro fui perguntar para minha esposa, porque casa dividida não prospera, amém? Tem que ter concordância. Pastor, se ela dissesse não, eu ia dizer: Senhor, ela não concordou, então eu tenho também diante de ti a situação da palavra, que se não tem concordância, né, então não adianta eu fazer. Se tu quer mesmo, coloca no coração dela. Eu ia fazer uma oração assim, nem precisou, ele já tinha falado com ela. E ela me disse: namoro, quando eu entrei lá embaixo na porta, eu já sabia que ia acontecer isso, e ele já tinha me dito o valor. Amém. Quem que pediu? Deus. Foi cheque sem fundo? Não, ele pediu, então ele mesmo ia se prover. Eu, irmãos, mediante a minha fé, agi assim. Agora olha para mim aqui, eu entreguei, na mesma semana o cheque foi coberto e eu recebi 5 vezes mais. Pastor, o senhor é louco. Não, irmãos, eu fui gerado na fé em meio a milagres. E quem conhece o meu testemunho aqui, sabe que Deus fez as maiores loucuras financeiras na minha vida. Eu vou ter dúvida? Pediu, estou entregando. Porque eu sei quem é Deus. Mas, irmãos, o que Deus queria? O valor? Não, Ele não queria o valor, porque Ele me devolveu e ainda multiplicou. Ele não queria o valor, Ele queria só o meu coração. Porque nem adianta eu querer entregar para Deus alguma coisa, se o meu coração não tiver firmado na confiança, na fé, na credibilidade, na certeza de que Ele é quem Ele diz que é, de que Ele faz o que Ele diz que faz. Porque onde é que está a movimentação de Deus? Na disponibilidade do coração. E todas as vezes que Deus me toca no meu coração, eu faço. Eu já tive missionários que vieram aqui e Deus me disse: olha, amor, vai ter um missionário lá na igreja, já separa tal valor que tu vai investir na vida dele. Eu nem pergunto, eu nem questiono, eu só falo para minha esposa: Deus tocou. Amém. Ela tem o mesmo coração que eu.
A gente se criou em meio a milagres. Irmãos, nunca Deus ficou me devendo. Pelo contrário, Ele faz loucura. O ano passado nós queríamos ir num congresso. Nós estava com tudo contadinho, tudo apertadinho, as contas, porque de vez em quando, né, irmãos? Tem algumas coisas que saem fora do contexto, a gente tem que puxar daqui, puxar dali, jogo de cintura, né? Mas eu e a minha esposa, a gente senta, conversa, fala as coisas com toda tranquilidade, né? E ela tem uma postura maravilhosa, porque ela sabe que quando eu digo, é porque o negócio realmente precisa de uma posição, né? Então é tranquilo. Aí nós queríamos ir num congresso, porque nós precisava receber um renovo de Deus, nós queríamos um movimento diferente. E aí nós escolhemos um congresso. E eu comprei as passagens de avião pela fé. Em 10 vezes. Né? 10 vezes. Eu disse, não, o nosso coração é para estar em comunhão com Deus, é para ter intimidade, é para ter um, né, vínculo com Deus. Aí eu fui lá, comprei a passagem de avião, tudo. E aí ela me disse, tá, namoro, vamos ver o hotel. Eu disse, não, o hotel, calma aí, que nem em 10 vezes vai dar. Espera o hotel. Aí ela dizia, namoro, tu já providenciou tal coisa? Eu disse, não, espera, calma, Deus proverá. Irmãos, quando faltava uma semana para o evento, mas pastor, o senhor já tinha até feito inscrição? Fizemos, pagamos a inscrição, estava tudo, estava a inscrição paga e a passagem de avião. Naquela semana, Deus abriu a janela do céu e derramou. Sabe por quê? Pastor, o senhor estava apertado? Estava. O senhor teve que parcelar a passagem de avião em 10 vezes? Tive. O senhor teve que pagar a inscrição com o negativo do banco? Tive. Fiz tudo isso. Mas quando Deus disse para mim, namoro, eu quero que tu semeie tal valor na vida daquela pessoa, eu não titubeei, falei para minha esposa, ela me olhou, então amém, estou contigo. Amém. Semeei. E, irmãos, naquela semana, ela foi num retiro, ela voltou de lá com a vitória na mão. Uma pessoa foi lá em casa, investiu no nosso ministério. E, irmão, deu para cobrir toda a passagem de avião. Deu para cobrir o valor da inscrição. Nós ficamos num hotel maravilhoso. Nós fomos comer em cada restaurante. Lá em São Paulo, né, dá para se abusar na rede de restaurante, né, no universo gastronômico. Né? Andamos de Uber para tudo que foi lado. E o melhor de tudo, irmãos, passamos 3 dias na nuvem da glória de Deus. Porque, irmãos, é impossível Deus agir como Jeová Jiré, sendo murrinha, sendo avarento. É impossível. Impossível. A minha filha, ela sentiu no coração, porque elas se criaram comigo, vendo eu e a minha esposa fazer isso. Se criaram no meio dos milagres financeiros. Ela estava com o orçamento dela todinho comprometido, mas ela queria um carro. Ela veio no culto, e aí eu estava pregando, ela sentiu no coração, ela deu uma oferta aqui na frente. Naquela semana, ela comprou o carro, e ainda com R$5.000 de desconto. Irmãos, Jeová Jiré se manifesta diante de atitudes. Se você pegar lá em 1 Timóteo, ali em 1 Reis, no capítulo 17, do verso 1 ao 16, você pode depois ler na sua casa, fala daquela situação,
em que o profeta Elias tinha enfrentado os profetas de Baal lá no Monte Carmelo, e ele teve que se esconder lá no córrego. E aí Deus mandou corvos levar para ele pão e carne, e ele beber água do ribeiro. Mas quando a água secou, porque mediante a palavra de Elias, não era para chover 3 anos e meio. Vocês lembram dessa história? Amém. Aí não choveu, começou a faltar água, começou a não ter alimento, começou a faltar tudo que era tipo de provisão. Aí não tinha mais como o profeta estar naquele lugar. Deus disse assim para ele: olha, Elias, vai para tal lugar, porque eu preparei uma viúva para cuidar de você. Aí Elias chegou na casa da viúva. Sabe qual foi a situação que ele encontrou na casa da viúva? A viúva tinha um punhadinho de farinha, um pouquinho de azeite numa botija. Ela ia fazer o último pedacinho de bolinho, o último bolinho que aquela farinha e aquele azeite poderia produzir, para ela e o filho dela comer e depois esperarem a morte de fome. Essa foi a situação que Elias encontrou quando chegou na casa da tal da viúva que era para cuidar dele. Mas quando você tem visão de quem é Jeová-Jiré, você age de maneira diferente. Porque Elias podia ter dito: mas Senhor amado, com tanta gente abastada, tu me manda logo para a casa de uma viúva que não tem nada. Não podia agir assim, mas olha a visão do profeta. Ele movimenta a fé dela. Ele diz: olha, a situação está assim, então tudo bem. Faz primeiro para mim e depois faz para ti, para o teu filho. Agora olha aqui. Olha aqui. O que uma mãe na visão natural faria? Mas vai te catar, rapaz. Vai procurar tua freguesinha em outro lugar. Tu pensa o quê? Que eu vou tirar comida da boca do meu filho para dar para ti? Estou falando coisa do outro mundo. Diz que ela foi lá, fez um bolo e levou para o profeta. Ele comeu, depois ela fez para ela. Mas quando ela foi fazer para ela e para o filho dela, o profeta liberou a seguinte palavra: a partir de agora, diante dessa atitude, desse desapego, dessa expressão de fé, não vai faltar farinha na tua panela, nem azeite na tua botija. Agora, olha para mim aqui, irmãos. Ficou 3 anos e meio sem chover. 3 anos e meio de escassez. Fazia apenas alguns dias desses 3 anos que o profeta chegou na casa dela. Vou fazer uma conta boazinha aqui. Vamos dizer que ele ficou 30 dias ali no córrego, sendo alimentado pelos corvos, recebendo carne e pão através dos corvos. Vou dar 1 mês. 1 mês. Significa que quando ele chegou na casa da viúva, ele ficou 3 anos e 5 meses, ela botando a mão na panela e saindo farinha, ela pegando a botija e saindo azeite. Dá para entender? Mas ela podia ter agido sem discernimento. Mas não. Ela disse: tu quer primeiro para ti? Tu é profeta de Deus? Então amém. Ela investiu nele. Não faltou. Abra lá. 1 Reis capítulo 17. 1 Reis capítulo 17. Vou ler só o verso 16. Diz assim: da panela
a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Vou só abrir outro parênteses aqui. Teve uma outra situação, agora com Eliseu, outro profeta. Chegou uma mulher desesperada para ele, dizendo que era esposa de um dos discípulos dele que tinha morrido, e que agora estava enfrentando uma situação onde um credor estava batendo na porta dela, e ela não tinha como pagar a dívida, e o credor ia levar os 2 filhos dela. E naquela época, uma mulher sem filhos, ela estava literalmente ralada. Ela ia morrer de fome, de escassez. Ela ia passar o maior perrengue, ela ia passar a maior miséria. Já estava numa situação difícil, porque tinha uma dívida para pagar que não tinha condição, e ainda iam levar os 2 filhos dela escravo. Agora olha para mim aqui, ela era crente, mas estava endividada. Ela era esposa de um crente, que estava endividado. Morreu e deixou a dívida para ela. Ele era discípulo do profeta. Andava com Deus. Deus era o seu Senhor. Mas ele tinha dívida. Ela estava passando agora por uma situação de humilhação. Olha a dificuldade dessa mulher. Irmãos, tem muito crente passando por problema financeiro, porque não aprendeu a abrir o coração de acordo com o chamado de Deus. Deus dá oportunidades da gente fazer com que Ele se manifeste como Jeová Jireh na nossa vida. E sempre tem que envolver um desprendimento e uma atitude de fé. Uma confiança de que maior é o que fez a promessa. Eliseu olhou para a mulher e disse: que tenho eu contigo? Tu tem alguma coisa em casa? Ela diz: eu tenho um pouquinho de azeite numa botija. Ele disse: muito bem, então vai lá, pede para todos os teus vizinhos vasilhas, não poucas, pede muitas vasilhas, entra na tua casa, bota tudo lá dentro, entra na tua casa, fecha a porta, tu e os teus filhos, e começa a virar o azeite. Foi exatamente o que ela fez. E diz que quando ela pegou aquela porçãozinha pequenininha de azeite, que estava naquela botija, um vaso enorme, na frente dela, ela virou, ficou olhando, e aquele fio ia e descia, e o fio não parava, e o fio não parava, e o fio não parava, mas tinha só um pouquinho, e o fio não parava. Opa, encheu, traz outra. E o fio não parava, e ela encheu outra, e o fio não parava, e ela encheu outra, e o fio não parava, e ela encheu outra. De repente um dos filhos diz assim: mãe, terminou as botijas. Aí o fio parou. Ela correu lá para Eliseu e disse: olha, o milagre aconteceu. Ele disse: então tá, vai lá agora, pega todas as vasilhas, vende, pega o dinheiro, paga a dívida, e do que sobejar, vive tu e os teus filhos. Agora, para analisar, ela pagou toda a dívida, e ele ainda disse assim, o que sobejar, o que sobrar, depois de que tu pagar tudo, vive tu e os teus filhos. Será que era pouco? Será que era pouco? Tem muito cristão endividado, que Deus está dando uma direção, que Deus está dando uma revelação, mas está agarrado, não quer abrir mão, está segurando porque vai faltar.
sem uma atitude concreta de desprendimento, de desapego, não se manifesta Jeová Jireh. Pastor, então agora tem que ficar dando oferta na igreja. Meu querido, olha para mim aqui. É você e Deus. Não adianta você ficar trazendo dinheiro aqui e querer barganhar. Você tem que ouvir a voz de Deus. Todas as vezes que eu investi de acordo com a voz que Deus liberou ao meu coração, eu vi Jeová Jireh em ação. Então agora eu vou começar a fazer. Não faça barganha com Deus, porque isso não funciona. Não dê esperando receber, que isso não funciona. Nem vou te motivar a fazer isso, que não existe. Eu sei que tem muita gente aí que prega a teoria da prosperidade, e não sei o que, né, a teologia da prosperidade, né? Mas você quer a ação de Jeová Jireh? Ouve a voz no teu coração e obedece. Aí sim, porque se o provedor te movimentou a agir como provedor, ele mesmo se proverá. Dá para entender? Eu sempre agi em cima do que Deus me disse. Sou ofertante dizimista? Sou. E Deus supre todas as minhas necessidades. Mas existem momentos específicos que Deus quer manifestar algo grandioso. Ele diz para a viúva: vai lá e vira esse pouquinho de azeite, mas pega tudo que é vasilha que tu puder, porque você verá a glória de Deus. São momentos específicos que muitas vezes Deus fala ao coração e a pessoa deixa a oportunidade passar. Voltando na história do Mike Murdock, eu duvido que alguém que ofertou aqui não foi abençoado pelo Senhor. E teve um monte de gente que abriu o Facebook para tacar-lhe o pau e criticar, que deixou a bênção passar. Deixou a bênção passar. Quando Deus me mostra a terra fértil, eu invisto. Eu invisto. Não olho para a minha conta. Porque se o provedor pediu, o provedor se proverá. O provedor se proverá. Se eu quero ter essa manifestação, eu tenho que provocar essa manifestação. E essa provocação é sempre em cima de uma atitude de obediência revelada por Deus ao meu e ao seu coração. Dá para entender, irmãos? Dá para entender? Tem uns aí com umas caras: não se preocupe, eu não vou pedir dinheiro nenhum. Não vou fazer que nem o Mike Murdock. Não vou pedir dinheiro nenhum. Eu estou trazendo para você a revelação de como Deus se faz presente na minha e na sua vida como Jeová Jireh. Ele é conhecido por este nome porque Ele é provedor. Ele é galardoador daqueles que o buscam. E aquele que o busca de todo o seu coração o encontra. E quem encontra ao Senhor encontra a sua provisão, a sua prosperidade, a sua liberalidade. Diz que Ele dá a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Ninguém ganha de Deus no dar. Jeová Jireh é um Deus que quer nos provisionar. É um Deus que quer que a gente tenha um marco testemunhal dessa ação dEle na nossa vida. Eu aqui posso dar vários testemunhos para você, irmãos. É impossível não crer que Deus é provedor. Eu tenho várias aqui. Várias. Até hoje Deus tem me abençoado.
E Deus faz loucuras. Às vezes eu conto para as pessoas ficam me olhando. Isso é real? Deus faz. Deus faz. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Nós temos que aprender, irmãos, a crer. A crer. A crer. E mediante esse crer, agir com fé de acordo com uma palavra liberada. Não faça nada que Deus não falar para você fazer. Mas se Deus disser, se Deus te desafiar, se desafie, vá com fé, porque você verá a glória de Deus. Fique de pé. Nós vamos estar aqui adorando a Deus, mas nessa noite Deus quer destravar a nossa vida financeira. Como assim destravar, pastor? Nos desafiando a nós tirar a confiança em valores financeiros e depositar a confiança nele. Porque a palavra de Deus diz, se eu pedir até, mediante a minha falta de sabedoria, eu pedir sabedoria a Ele, Ele me dá liberalmente. Então se eu não sei administrar, a sabedoria do Senhor vai me dar condição de administrar. Porque, irmãos, tem gente que acha que Deus é provedor, aí acha que não precisa fazer nada e que Deus vai lançar coisa do céu. Não, todas essas pessoas que têm o relato bíblico da ação dele como Jeová Jiré, tiveram que trabalhar, tiveram que fazer a sua parte, tiveram que produzir. Tem um versículo que diz assim, Deus dá semente ao semeador. O que isso quer dizer? Que Ele não dá semente para desocupado. Ele dá semente ao semeador. Ele está dizendo, eu dou semente para quem trabalha, para quem pega essa semente e faz ela produzir, para quem faz ela gerar, para quem planta, para quem com o suor do seu rosto gera fonte de colheita. Deus não dá para desocupado. Ele dá semente ao semeador. A pessoa tem que fazer a sua parte. A pessoa tem que trabalhar. A pessoa tem que produzir. A pessoa tem que, através do suor do seu rosto, buscar a provisão. E Deus vai agir para que aquela pequena semente gere 30, 60 e até 100 por um. Pastor, como é que uma semente tem que dar um fruto? Mas Deus faz aquela semente dar 30 frutos, 60 frutos e até 100 frutos, porque Ele é Deus. Mas Ele dá para o trabalhador, para aquele que produz, para aquele que está disposto a fazer a sua parte. E mediante o desafio de fé, se desapegar, crendo que aquele que deu a palavra se proverá a si mesmo. Então, se você quer destravar, coloca a confiança em Deus. Se você quer destravar a manifestação de Jeová Jiré a teu favor, ouça a voz do Senhor, e quando ouvir, obedeça. Obedeça. É impossível não receber a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, de acordo com a vontade de Deus, a meu e a seu favor.
Feche teus olhos. E enquanto adoramos a Deus, toma uma posição verdadeira no teu coração. Mas pastor, a minha conta está no vermelho. Não olha para o valor da tua conta. Crê e diz assim: Deus, me mostra qual é a terra para mim produzir a parte que me cabe, a fim de que, mediante essa minha ação, tu possa fazer a multiplicação a 30, 60 e a 100 por 1, mediante a tua riqueza em glória por Cristo Jesus. Porque se você fizer isso de coração, você também, como o Monte Moriá tem o testemunho de que ali Deus se manifestou como Jeová Jiré, você também vai ter um testemunho dessa manifestação de Jeová Jiré.